Olá, queridos, graça e paz, uma boa noite a todos. É um grande prazer para mim estar aqui mais uma vez para poder compartilhar uma palavra de Deus no coração de vocês. E essa noite eu gostaria de falar com vocês sobre a graça, né? Esse favor imerecido maravilhoso que o Senhor, né, nos proporciona através da fé. E falar da graça refere basicamente ao poder capacitador e à cura espiritual oferecidos por meio da misericórdia e do amor de Jesus Cristo por nós. E falar de graça é falar de fé, né? Porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, porque todo aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus, né, no capítulo 1, versículo 6. E falar da graça, meditando essa palavra graça, né, esse favor imerecido que Jesus dava, que veio para nós, maravilhoso da parte de Jesus para nós, não tem como a gente deixar de falar da crença, né? De você crer, né? No invisível, né? Como está lá em Hebreus, no capítulo 1, no capítulo 11, o versículo 1, né? Que fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E meditando essa palavra maravilhosa da parte do Senhor para nós, o Espírito Santo Deus me levou lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 32, que diz assim a nós. Eu peço a vocês que vocês, sim, vá comigo até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao coração de cada um de vocês, assim como falou comigo, através dessa palavra. Que diz assim no versículo 32 em diante. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, e era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E meditando nessa parte, nessa palavra, eu me pus a pensar, por que hoje em dia nós não vemos esses milagres como antigamente na igreja primitiva eles viviam? Hoje a diferença, e meditando nisso, nessa palavra, Deus falou no meu coração o seguinte, que muitos de nós, a maioria de nós, né, nós falamos que nós confessamos uma fé que muitas vezes nós não vivemos ela. Nós falamos, mas nós não vivemos essa fé. E a diferença nossa entre a igreja de hoje e a igreja primitiva é que esses homens, eles criam, né? Pedro, ele só fez uma coisa que ele recebeu de Jesus, como a todos nós, hoje nós recebemos, essa graça imerecida, né? Como está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, todos nós recebemos esse dom, né? Essa graça, esse poder através de Jesus Cristo. Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, tem esse poder, né? Tem essa graça imerecida, né? Que Jesus conquistou na cruz para cada um de nós. Mas hoje nós não vemos esses milagres que aconteciam antes nas igrejas primitivas. Porque, e meditando essa palavra, o Senhor falou profundamente no meu coração que hoje nós falamos que nós cremos em Deus, que nós professamos essa fé, mas nós não praticamos ela no nosso dia a dia. Pedro,
João, Tiago e todos os discípulos de Jesus, eles viram, né, muitos sinais e maravilhas que Jesus fez. E eles estavam o tempo todo, e principalmente esses três, Pedro, Tiago e João, eram as pessoas mais próximas de Jesus. Tanto quando na transfiguração de Jesus, estava ali Pedro, Tiago e João. Na cura, né, do paralítico de Cafarnaum, que está lá em Marcos, no capítulo 2 em diante, né, também fala sobre os milagres que esses homens viram Jesus fazer. Não só do paralítico de Cafarnaum, como também o paralítico de Betesda. Também Pedro, Tiago e João e os outros discípulos também estavam presentes. Ou seja, esses homens viram todos aqueles milagres que Jesus fez. E a diferença deles com a igreja de hoje é que eles guardaram a doutrina dos apóstolos, né? Eles guardaram essa doutrina e colocaram em prática a fé nesse Jesus que nós muitas vezes professamos que nós cremos. Eles guardaram essa fé, eles tiveram fé, creram nele, porque a palavra de Deus diz, né? Lá em João no capítulo 14, vamos lá em João capítulo 14, no versículo 12 diz, né, que todo aquele que crê, como diz aqui no versículo 12, João 14, no versículo 12 em diante diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Ou seja, tudo aquilo que nós crermos será possível. Então a gente vê aqui, quando eu fui levada até Atos, no capítulo 9, aqui no versículo 32, essa cura que Pedro fez a esse homem que jazia já, como diz aqui, há 8 anos, ele jazia dessa enfermidade, ele estava paralítico. Mas Pedro, ele simplesmente colocou em prática aquilo que ele aprendeu de Jesus. Se nós formos observar, Pedro usou as mesmas palavras que Jesus usara quando ele curou o paralítico de Betesda, quando ele curou o paralítico de Cafarnaum. Pedro disse aqui no versículo 34, e disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E essas são palavras de Jesus. Jesus disse isso também lá na mulher do fluxo de sangue, quando Jairo, a filha dele que estava morta, quase morrendo, ele virou e falou para ele, eu vou dar saúde para ela. Ele próprio, ele daria saúde, ou seja, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ou seja, ele estava indo para dar saúde para ela. E Pedro aqui, ele simplesmente colocou em prática aquilo que ele ouviu, os milagres e as palavras que Jesus usara. E ele também fez a mesma coisa, mas com fé, né? E ele disse a esse homem, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Ou seja, a mesma coisa que Jesus disse também para o paralítico de Cafarnaum, levanta-te, toma sua cama e anda. Mas todos esses homens foram curados movidos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que chega a Ele tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que buscam Ele. Então essa palavra tem falado muito ao meu coração, porque hoje em dia, nós temos esse poder, nós temos essa graça, como diz aqui, essa capacidade de cura espiritual, né, que Jesus conquistou na cruz por nós. Mas muitas vezes nós não colocamos em prática esse poder, essa virtude que Ele conquistou para nós. E Ele mesmo diz, como nós acabamos de ler aqui, que basta, se nós cremos, nós faremos obras maiores do que essas. E a partir do momento que nós colocarmos a nossa fé, que nós não duvidarmos daquilo, do poder que há no nome de Jesus, porque Ele falou, todo aquele que crê em mim fará obras maiores do que essas. Então Pedro aqui, ele
A única coisa que ele fez é que ele creu. Nenhum momento, a partir do momento que ele viu Jesus sendo ao céu, como ele antes tinha dito já tinha predito isto para eles. E quando ele viu Jesus sendo aos céus nas nuvens, ele concluiu, ele tirou todas as dúvidas que haviam, toda a incredulidade que havia no coração dele ali, foi lançado por terra, porque ele viu que todas as palavras que Jesus tinha falado para ele antes daquele momento, era verdade, porque ali ninguém contou para ele, os próprios olhos dele viu Jesus subindo aos céus. E naquele mesmo momento, enquanto Jesus subia aos céus, ali estava um anjo falando, porque olhais para cima, esse mesmo Jesus que vocês vê subindo, ele voltará do mesmo jeito nas nuvens. Para que, como Jesus mesmo disse, né? E eu estou indo, ele falou antes dele subir, ele falou que ele estava indo, que era necessário que o Filho do Homem padecesse, morresse e fosse ressuscitado no terceiro dia, e que ele iria para nos preparar lugar. Então todas aquelas palavras que Pedro, todos os discípulos ouviram, todos os milagres que eles viveram, presenciaram, todas as palavras que Jesus confessou para eles, falaram ali para eles, ensinaram eles, ali se cumpriu tudo aquilo que ele tinha falado. Então toda dúvida, toda incredulidade que talvez poderia existir naquele momento foram caídos por terra. Então Pedro viu que tudo aquilo que Jesus falou e fez era verdade, ou seja, nada, mas não tinha nada de incredulidade nele. Ele creu. Naquele momento, quando ele viu Jesus subir aos céus, ele creu e ele começou simplesmente a praticar aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Ou seja, todas as palavras que ele falou, ele nos deu. Ele nos deu essa graça, esse poder imerecido, porque nós não merecemos, mas pela misericórdia e do amor de Jesus Cristo por nós. Nós temos acesso a essa graça, mas por meio da fé. Porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A partir do momento que nós tivermos uma fé, a fé que move montanhas, que não duvidamos, nós poderemos fazer isso que a igreja primitiva antes fazia. Pedro, até a sombra de Pedro curava. Então eu comecei a me pensar, estava pensando, meditando essa palavra, e falei, Senhor, o que tem nos faltado na igreja de hoje? O que tem faltado para nós da igreja de hoje? E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração no profundo, falta fé, falta crer, tirar toda a incredulidade, porque nós confessamos que nós temos uma fé, que nós professamos a fé, nós professamos que amamos Deus, que nós acreditamos nele, mas na verdade nós não acreditamos. Então nós não temos fé o bastante para que esses milagres aconteçam. Então esses homens antigamente eles perseveravam, eles eram homens fiéis àquilo que eles ouviam, aquilo que eles viram, porque a palavra de Jesus disse, bem-aventurado aquele que não viu todas essas coisas, mas creem. Ou seja, por mais que nós não vimos Jesus ser ao céu, como Pedro, Tiago, né, Filipe, todos os seus discípulos e tantos outros que estavam ali de testemunhas naquele dia, né, ele falou, bem-aventurado aqueles que não viram, mas crê no Filho de Deus. Ou seja, todo aquele que crê, né, e que tem essa fé fará obras maiores e melhores do que essa. E assim ele mesmo próprio disse. Então Pedro, a única coisa que Pedro fez é só colocou em prática aquilo que ele viu, que ele aprendeu, aquilo que ele ouviu o tempo todo de Jesus. Então essa fé, para que esse poder dessa graça venha se manifestar, que já está em nós, porque Jesus conquistou na cruz por nós, para que venha a fluir dentro de nós esse poder, essa unção maravilhosa que Jesus conquistou para nós, para que ela venha fluir, nós precisamos crer, porque é impossível que nós cheguemos a um nível espiritual a qual nós possamos ver com os nossos próprios olhos milagres como esses homens presenciaram, como eles próprios fizeram, que Deus fez através deles, né, pela fé que eles tinham, né? Falta nós crer
não falar, porque como diz Deus mesmo fala, eles falam de boca para fora, mas o coração deles está longe de mim. A partir do momento que nós começarmos a ouvir, a absorver a palavra, não na nossa mente, mas a partir do momento que nós começarmos a absorver a palavra de Deus com o nosso coração, ouvir ela no nosso coração e deixar ela penetrar o mais íntimo do nosso coração, nós vamos começar a viver as mesmas coisas, os mesmos milagres que a igreja primitiva vivia. A diferença da nossa igreja hoje, da igreja que somos nós hoje, com a diferença da igreja primitiva, é que essa igreja primitiva, ela cria, ela não duvidava. Porque Jesus disse, se vocês tiveram a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, passa daqui para colar e ele vai mudar. Então esses homens, eles não duvidaram em nenhum momento, eles colocaram a fé deles, a graça que eles receberam de Jesus. Hoje nós temos, pela fé, nós temos essa graça imerecida que foi conquistada na cruz para nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia, nos auxilia e Ele trabalha através de nós, mas mesmo assim, com toda essa graça, com todo esse poder que já está em nós, que Jesus conquistou na cruz, nós não temos visto isso nos dias de hoje, porque está faltando a nós buscarmos e deixarmos essa palavra, as palavras de Jesus, porque Ele é o verbo que se fez carne. A partir do momento que nós deixarmos essas palavras realmente penetrar o mais íntimo do nosso coração, nós absorver ela no nosso coração, escrever ela na tábua do nosso coração, nós vamos começar a ver milagres, nós vamos impor as mãos e nós vamos ver pessoas paralíticos andarem, nós vamos ver mudos voltarem a falar, nós vamos ver pessoas cegas voltar a ver, porque a partir do momento que nós colocarmos a nossa fé em ação, nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida e as maravilhas dele, porque ele mesmo diz, vocês que crerem em mim, vocês farão obras maiores e melhores do que essas. Então essa palavra falou muito ao meu coração. Então eu penso em nome de Jesus, da mesma forma que Deus ministrou essa palavra maravilhosa no meu coração sobre a graça, sobre esse favor imerecido, que nós venhamos hoje meditar, deixar essas palavras penetrar o mais íntimo do nosso ser e buscar essa fé que move montanhas, para que nós possamos viver o melhor de Deus para nossas vidas, viver realmente o sobrenatural de Deus na vida de cada um de nós, amém? Eu agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade de poder compartilhar e louvo a Deus por cada um de vocês que chegaram até aqui comigo, está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe vocês poderosamente através dessa palavra, em nome de Jesus, amém? E até o próximo vídeo, ficam com Deus e a paz do Senhor Jesus.